Uma boa noite a todos. Mais uma vez, elevando os nossos pensamentos a Deus e a Jesus, em agradecimento por estarmos aqui reunidos novamente. Pedindo ao Pai que nos ilumine os nossos corações, os nossos pensamentos, as nossas reflexões, para pensarmos no bem, para agirmos no bem, iluminando os nossos caminhos, para que tenhamos mais acertos do que erros, iluminando também a todos aqueles que passam por provas e expiações, por aqueles que se sentem abandonados, se sentem excluídos da sociedade, por aqueles que se encontram revoltados por algum motivo, por aqueles ligados aos vícios, às violências, que tenham também os seus corações aliviados pelos seus espíritos protetores, pelos obsessores, pelos obsediados. O nosso pedido a Deus para que o perdão se faça presente nessas relações. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoa, Pai, as nossas dívidas, à medida em que perdoamos os nossos devedores. Não nos deixeis cairmos em tentações e livra-nos de todo mal. Permita, Senhor, que assim seja. Hoje nós falaremos um pouco sobre a ingratidão. Como espíritos em aprendizado, como espíritos em desenvolvimento, é necessário que entendamos esses sentimentos que nos impedem este progresso. E quanto mais falarmos, quanto mais entendermos desses sentimentos que ainda nos acompanham, teremos mais condições de combatê-los, teremos mais caminhos para superá-los. Utilizaremos então hoje o Livro dos Espíritos, no livro 4, capítulo 1, Penas e Gozos Terrenos, a questão 937, 938 e 938A. É do item decepções, ingratidão, quebra de afeições. Então, na questão 937, Kardec faz a seguinte pergunta para os espíritos: as decepções provocadas pela ingratidão e pela fragilidade dos laços de amizades não são, também, para o homem de coração, uma fonte de amarguras? Então, será que a decepção, a ingratidão, seria para nós uma fonte de amarguras? A resposta dos espíritos: sim, mas já vos ensinamos a lastimar os ingratos e os amigos infiéis, que serão mais infelizes do que vós. A ingratidão é filha do egoísmo, e o egoísta encontrará mais tarde corações insensíveis, como ele próprio o foi. Pensai em todos os que fizeram mais bem do que vós, que valiam mais do que vós, e, no entanto, foram pagos com a ingratidão. Pensai que o próprio Jesus, quando na terra, foi injuriado e desprezado, tratado de vilão e impostor, e não vos admireis de que o mesmo vos aconteça. Que o bem que fizestes seja a vossa recompensa neste mundo, e não vos importeis com o que dizem os beneficiados. A ingratidão é uma prova para a vossa persistência em fazer o bem. Isso vos será levado em conta, e os que não vos foram reconhecidos serão punidos, tanto mais quanto maior houver sido a sua ingratidão. E na questão 938,
ele continua perguntando: as decepções causadas pela ingratidão não podem endurecer o coração e torná-lo insensível? Resposta: seria um erro pensar assim, porque o homem de coração, como dizes, será sempre feliz pelo que praticar. Ele sabe que, se não o reconhecerem nesta vida, na outra o farão, e o ingrato sentirá então remorso e vergonha. Continuando na questão 938A, Kardec pergunta: este pensamento não impede que o seu coração se sinta ferido? Ora, disso não pode nascer-lhe a ideia de que seria mais feliz se fosse menos sensível? Sim, se ele preferir a felicidade do egoísta, uma bem triste felicidade. Se ele sabe, no entanto, que os amigos ingratos que o abandonam não são dignos da sua amizade e que se enganou a respeito dos mesmos, não deve mais lamentar a sua perda. Mais tarde encontrará os que melhor o compreenderão. Lamentai os que vos tratam de maneira que não mereceis, pois terão uma triste recompensa. Mas não vos aflijais por isso. É o meio de vos elevardes sobre eles. Tem uma observação: a natureza deu ao homem a necessidade de amar e ser amado. Um dos maiores gozos que lhe são concedidos na terra é o de encontrar corações que simpatizem com o seu. Ela lhe concede, assim, as primícias da felicidade, que lhe está reservada no mundo dos espíritos perfeitos, onde tudo é amor e benevolência. Essa é uma aventura recusada ao egoísta. O que ele coloca então nessas três questões é que a ingratidão, ela é fruto do nosso egoísmo ainda, da imperfeição do espírito encarnado ou desencarnado, né? Mas falamos aqui dos encarnados, que estão exercitando ainda, iniciando ainda brotando em cada um as virtudes, né? Ela está indo em semente, as virtudes estão em nós ainda como sementes ali, brotando ainda, frutificando, e para combater esses sentimentos difíceis. Se a ingratidão pode nos desanimar em alguma ação que estivermos fazendo, ele explica que não deveria acontecer isso, porque não devemos fazer as coisas esperando ali a gratidão, né? Porque quem se sente atingido pela ingratidão, na verdade, é quem espera a gratidão, quem espera a recompensa, né, do agradecimento, do sentimento de gratidão daquele que está recebendo aquela atitude. Então, se quando ainda fizermos algo esperando a gratidão do outro que recebe, podemos ter ali, nos sentirmos feridos ali pelo sentimento de ingratidão que nos é endereçado. Então, não tentar fazer as coisas sem esperar essa gratidão alheia. E assim estaremos mais imunizados, vamos dizer assim, desse sentimento negativo. E na nossa condição de espíritos ainda, é muito comum a ingratidão aparecer nos laços familiares, né, onde que estão as nossas verdadeiras provas que o espírito tem a se superar. E no Evangelho, segundo o Espiritismo, existe no capítulo 14, honra teu pai e a tua mãe, onde fala Santo Agostinho. Tem uma mensagem de Santo Agostinho que foi dada em Paris em 1862,
que ele fala da ingratidão dos filhos e os laços de família, mostrando para nós que é muito comum, ainda na nossa condição, que essa ingratidão apareça dentro da nossa casa, dentro da nossa família. Porque ainda somos imperfeitos e temos muitas provas a serem superadas, né? Então, nesse item de Santo Agostinho, o que ele diz é que a ingratidão é um dos frutos mais imediatos do egoísmo. Quer dizer, confirma aquilo que o Livro dos Espíritos nos mostra, né? Sobre a ingratidão e o egoísmo, que é um dos problemas do coração humano que o Espiritismo nos explica, né? Nos orienta e nos mostra como combater. É muito frequente a presença da ingratidão nos laços familiares, onde temos as maiores chances de reconciliação com os nossos adversários e que trazemos, é onde trazemos as provas necessárias para os nossos acertos, para a nossa reconciliação. Porém, é aí que muitos de nós, muitos espíritos falham, né, e não suportam ali a carga da modificação necessária para combater os sentimentos que nos acompanham há séculos. São sentimentos muito enraizados em nós e que, para combatê-los, temos que superá-los através da caridade, através do esquecimento das ofensas, através da superação de ódios que trazemos na nossa bagagem espiritual, ódios inconscientes que, ao contato novamente com aquele espírito na nossa família, aquele espírito encarnado, esses ódios voltam à tona, eles despertam novamente. E é aí que temos que nos controlar, temos que ter suporte, temos que ter base sólida para que esses ódios sejam controlados em nós, né? Até conseguirmos chegar ao perdão, que seria o ápice aí da superação do espírito naquela dificuldade. Então, essa ingratidão, ela vai aparecer na nossa vida, mas não pode nos desanimar. E outra, principalmente, eu acredito que seja a principal, não partir de nós a ingratidão para com o outro, né? Não sejamos nós que demonstramos aí ingratidão a alguém, seja quem for, seja dentro dos laços familiares, seja fora. Não, nós que já temos bastante esclarecimento disso, conseguimos já identificar quando estamos sendo ali ingratos, quando não reconhecemos ou quando não interiormente admitimos determinadas situações, né? Então, que nós cristãos não podemos externar essa ingratidão, mesmo que a sentirmos ainda dentro da nossa dificuldade, podemos sentir, né? Sermos ingratos, mas que não coloquemos isso para fora, possamos combater já quando ele nascer em nós, quando ele aparecer na nossa vida, ele seja combatido, né? Que estaremos combatendo também o egoísmo, é isso que ele nos diz. Então, esse Santo Agostinho nos dá aqui muitas informações nesse item, a ingratidão dos filhos e dos laços de família, no Evangelho, no capítulo 14, honra a teu pai e a tua mãe, e também essas questões dos livros dos Espíritos, onde nos orientam, nos esclarecem a forma de combatermos aí esse sentimento tão prejudicial para nós, que é a ingratidão, né? Que é fruto do egoísmo. Que possamos vibrar em favor de nós,
no combatermos esses sentimentos em nós e também naqueles que ainda não têm a condição de ter esse entendimento. Que Jesus possa nos abençoar, nos dar aí conhecimento, nos dar condições de sensatez, né? Para que tenhamos a aplicação na prática desse combate a esses sentimentos. Fiquemos todos em paz, tenhamos todos uma boa semana. Fiquem com Deus. Boa noite a todos, que possamos elevar os nossos pensamentos a Jesus e a Deus e refletirmos sobre as lições do Evangelho e da espiritualidade. Nessa oportunidade, nós gostaríamos de abordar uma mensagem evangélica dada pelo espírito Neo Lúcio, contida no livro Jesus no Lar, que foi psicografada por Chico Xavier. Esse espírito Neo Lúcio é um antigo conhecido do espírito Emmanuel, que aparece inclusive na obra 50 anos depois. E nessa história, ele foi retratado como o avô amoroso da personagem central do romance. E em uma de suas existências, o espírito Neo Lúcio reencarnou como um educador, Arthur Joviano, que foi pai de Rômulo Joviano, chefe de Chico Xavier na Fazenda Modelo, em Pedro Leopoldo, Minas Gerais. E após retornar ao mundo espiritual em 1934, esse espírito ditou diversas obras a Chico Xavier, dentre elas Mensagem do Pequeno Morto, Alvorada Cristã, Jesus no Lar, A Vida Fala, Sementeira de Luz. E especificamente sobre esse livro Jesus no Lar, nós encontramos muitas lições valiosas ensinadas por Jesus em reuniões na casa de Simão Pedro, onde foi realizado o primeiro culto cristão no lar. Bom, a par disso podemos prosseguir com a leitura da mensagem evangélica selecionada para a reflexão de hoje. Esse texto se chama O Poder das Trevas. É um título chamativo, mas muito valioso de ensinamentos. Centralizando-se a palestra no estudo das tentações, contou Jesus sorridente. Um valoroso servidor do Pai movimentava-se galhardamente em populosa cidade de pecadores, com tamanho devotamento à fé e à caridade, que os espíritos do mal se impacientaram em contemplando tanta abnegação e desprendimento. Depois de lhe armarem os mais perigosos laços, sem resultado, enviaram um representante ao gênio das trevas a fim de ouvi-lo a respeito. Um companheiro de consciência enegrecida recebeu a incumbência e partiu. O grande adversário escutou o caso atenciosamente e recomendou ao diabo menor que apresentassem sugestões. O subordinado falou com ênfase. Não poderíamos despojá-lo de todos os bens? Isto não, disse o perverso orientador. Para um servo dessa têmpera, a perda dos recursos materiais é a libertação. Encontraria assim 1000 meios diferentes para aumentar suas contribuições à humanidade. Então, castigar-lhe-emos a família, dispersando-a e constrangendo-lhe os filhos a enchê-lo de opróbrio e ingratidão, aventou o pequeno perturbador reticencioso. O perseguidor maior, no entanto, emitiu gargalhada franca e objetou. Não vês que desse modo se integraria facilmente com a família total, que é a multidão? O embaixador desapontado acentuou. Será talvez conveniente lhe flagelemos o corpo? Crivá-lo-emos de feridas e aflições. Nada disto, acrescentou o gênio satânico. Ele acharia meios de afervorar-se na confiança e aproveitaria o ensejo para provocar a renovação íntima de muita gente, pelo exercício da paciência e da serenidade na dor. Movimentaremos a calúnia, a suspeita e o ódio gratuito dos outros contra ele, clamou o emissário. Para que
tornou o espírito das sombras. Transformar-se-ia num mártir, redentor de muitos. Valer-se-á de toda perseguição para melhor engrandecer diante do céu. Exasperado agora, o demônio menor aduziu: será enfim mais aconselhável que o assassinemos sem piedade? Que dizes? Redarguiu a inteligência perversa. A morte ser-lhe-ia a mais doce bênção por reconduzi-lo às claridades do paraíso. E vendo que o aprendiz vencido se calava, humilde, o adversário maior fez expressivo movimento de olhos e aconselhou loquaz: não sejas tolo, volta e dize a esse homem que ele é um zero na criação, que não passa de mesquinho verme desconhecido. Impõe-lhe o conhecimento da própria pequenez, a fim de que jamais se engrandeça, e verás. O enviado regressou satisfeito e pôs em prática o método recebido. Rodeou o valente servidor com pensamentos de desvalia acerca de sua pretendida insignificância e desfechou-lhe perguntas mentais como estas: como te atreves a admitir algum valor em tuas obras destinadas ao pó? Não te sentes simples joguete de paixões inferiores da carne? Não te envergonhas da animalidade que trazes no ser? Que pode um grão de areia perdido no deserto? Não te reconheces na posição de obscuro fragmento de lama? O valoroso colaborador interrompeu as atividades que lhe diziam respeito, e depois de escutar longamente as perigosas insinuações, olvidou que a oliveira frondosa começa no grelo frágil, e deitou-se desalentado no leito do desânimo e da humilhação, para despertar somente na hora em que a morte lhe descortinava o infinito da vida. Silenciou Jesus, contemplando a noite calma. Simão Pedro pronunciou uma prece sentida e os apóstolos, em companhia dos demais, se despediram nessa noite, cismarentos e espantadiços. Bom, e assim termina a história narrada pelo espírito Neio Lúcius, que foi contada pelo mestre na ocasião. E podemos extrair muitas reflexões desse texto, principalmente a respeito da obsessão. Na lição do mestre, podemos identificar um servidor de Deus por ser devotado à fé e à caridade, abnegado e desprendido. Essas qualidades são acentuadas em razão desse servidor viver num meio repleto de pecadores, o que faz chamar a atenção de espíritos mal intencionados, que podemos denominar como obsessores. Aparentemente, na história aqui considerada, a causa da atuação de espíritos obsessores não seria vingar-se do servidor. A causa da obsessão seria o simples desejo de lhe fazer o mal e de desviá-lo do caminho reto. Aqui é oportuno introduzirmos uma observação de Kardec extraída do Livro dos Médiuns. As causas da obsessão variam de acordo com o caráter do espírito. É às vezes uma vingança que este toma de um indivíduo de quem guarda queixas da sua vida presente ou do tempo de outra existência. Muitas vezes também não há mais do que o desejo de fazer o mal. O espírito, como sofre, entende de fazer que os outros sofram. Encontra uma espécie de gozo em os atormentar, em os vexar, e a impaciência que por isso a vítima demonstra mais o exacerba, porque esse é o objetivo a que colima, ao passo que a paciência o leva a cansar-se. Bom, essa observação de Allan Kardec está contida no Livro dos Médiuns, no capítulo 23, item 245. Bom, então, poderemos indagar por que a obsessão se opera no mundo e por que Deus a permite. E recorreremos novamente aos comentários de Kardec, que se encontram no livro O Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 28, item 81. Diz Kardec: os espíritos maus pululam em torno da terra, em virtude da inferioridade moral de seus habitantes. A ação malfazeja que eles desenvolvem faz parte dos flagelos com que a humanidade se vê a braços neste mundo.
A obsessão, como as enfermidades e todas as tribulações da vida, deve ser considerada prova ou expiação e, como tal, aceita. E também, no livro O Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 10, item 6, Kardec também faz um comentário pertinente. O obsidiado e o possesso são, pois, quase sempre vítimas de uma vingança, cujo motivo se encontra em existência anterior, e a qual o que a sofre deu lugar pelo seu proceder. Deus o permite para os punir do mal que a seu turno praticaram, ou, se tal não ocorreu, por haverem faltado com a indulgência e a caridade, não perdoando. Bom, a par desses textos, nós podemos concluir que, em relação ao servidor de Deus, que é dado como exemplo pelo Mestre, podemos considerar que as tentações são provações provocadas por espíritos obsessores que, se não por vingança, lhe perturbam apenas pelo objetivo de fazer o mal e de lhe impedir o progresso espiritual. Por outro lado, em razão da economia divina, essas provas facultam ao servidor a oportunidade de se aperfeiçoar moralmente diante das vicissitudes da vida corpórea. A par disso, se considerarmos o personagem obsidiado como um bom exemplo de servidor de Deus, por que sucumbiu à má influenciação espiritual? A essa pergunta, recorremos a Kardec, que nos orienta que as imperfeições morais dão aso à ação dos espíritos obsessores. E podemos refletir também sobre o modo de ação do obsessor. Na história narrada pelo mestre, o obsessor menor executa a orientação do obsessor dirigente, interferindo sutilmente no pensamento do obsidiado até encontrar abrigo, por meio de repetição de ideias de desvalia, tal qual hipnose, como por exemplo: como te atreves a admitir algum valor em tuas obras destinadas ao pó? E também ideias de culpa, como por exemplo: não te envergonhas da animalidade que trazes no ser? A partir da hospedagem da ideia de desvalia, o servidor interrompeu suas obras de caridade para adormecer no leito do desânimo e da humilhação, despertando somente na hora em que a morte lhe descortinava o infinito da vida. E a respeito da interrupção das obras e das justificativas que muitos de nós usamos para nos excusar ao serviço de socorro ao próximo, corremos aos ensinamentos do espírito Joana de Ângeles, contido no livro Vitória sobre a Depressão, psicografado por Divaldo Franco. Diz a mentora: comumente, ouve-se a justificativa para alguém excusar-se ao serviço de socorro ao próximo, com a alegação de que não é perfeito e, portanto, não possui as condições exigíveis para o exercício das ações de enobrecimento. Muitos indivíduos alegam que carregam várias culpas conscientes quanto inconscientes de gravames que foram perpetrados e que os atiraram no poço da amargura, tornando-os indignos de realizações elevadas. Seria de indagar-se: quais as qualidades exigíveis para a prática do amor nas suas múltiplas expressões sob a inspiração do anjo da caridade? São tantas as formas de exteriorizar gentileza e bondade que não se torna indispensável uma situação espiritual superior para apresentá-las. Quando alguém se escusa a ajudar, não está sendo impedido pela culpa, mas pelo egoísmo, esse genitor insensível da indiferença pelo sofrimento dos outros, distanciando-se na desdita em que se compraz dos recursos eficientes para a aquisição da paz interior. A questão da culpa é tão relevante que, analisando o drama da mulher surpreendida em adultério, Jesus exarou o surpreendente conceito: e aquele que estiver sem culpa, que atire a primeira pedra. É compreensível que, seja qual for a forma como se deu a instalação, é sempre resultado da longa aprendizagem a que o espírito se encontra submetido no compromisso de autoiluminação, transformando ignorância em conhecimento, instinto em discernimento lógico e em razão, primarismo em sabedoria.
já constitui um passo significativo à sua identificação, que significa o começo da sua superação. Nenhum recurso mais eficiente para sua eliminação do que todo o bem que se pode fazer, porquanto o auxílio ao próximo, à comunidade, a contribuição ao bem-estar geral, proporcionam recuperação do equívoco de maneira judiciosa e edificante, resultando em favor do progresso geral. O auxílio fraternal, portanto, é valioso contributo psicoterapêutico para a libertação de quaisquer transtornos emocionais. Nunca desconsideres o poder dos pequenos gestos de bondade e de amor que fazem muita falta entre os seres humanos. Por mais insignificantes que pareçam, constituem notas musicais da grande sinfonia da vida vibrando no universo. Toma parte na extraordinária orquestra do bem, contribuindo com o que possuas. Bom, e com essas considerações da mentora Joana de Ângeles, encerramos a nossa palestra e esperamos que possamos absorver os ensinamentos evangélicos e da espiritualidade. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita, Pai, a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas dívidas, à medida em que perdoamos aos nossos irmãos. E não nos deixeis, Pai, cair em tentação, mas livrai-nos de todo o mal. Que assim seja, graças a Deus e a Jesus. Boa noite a todos.